Oi, irmãs, um bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, nós vamos continuar estudando a nossa lição, o segundo dia do nosso estudo aqui juntas. E o tema da nossa lição de hoje é orgulho ferido. A pergunta A: como os líderes do templo reagiram à poderosa mensagem de Pedro? Nós vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 4, verso 1 a 4. Eu vou estar lendo o verso... Vamos ler do verso 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Então essa foi a reação dos líderes do templo. Eles colocaram Pedro e João na prisão, porque eles estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. E essa doutrina para eles não aceitavam, eles não queriam que se falasse sobre a ressurreição, especialmente a ressurreição de Jesus. E aí eles decidiram prender os discípulos. Eles ficaram grandemente alvoroçados com a pregação dos discípulos. Na pergunta B: como o orgulho e a rebelião podem levar à cegueira espiritual? Nós temos o texto aqui de 2 Reis, capítulo 17, versos 13 e 14. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Muitas vezes, quando a pessoa endurece o coração e resiste à mensagem da verdade, então ela recebe uma cegueira espiritual, ela é levada a uma cegueira espiritual, quando há resistência, rejeição à mensagem. Porque muitas vezes o Espírito Santo é rejeitado porque vem de uma forma inesperada. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não sinto a presença do Espírito Santo, eu não sinto aquela emoção, aquela alegria que muitas vezes eu vejo pessoas dizerem que sentem. Mas muitas vezes a manifestação do Espírito Santo vem sobre nós de uma maneira diferente, que nós não esperamos. Nós devemos pedir que Deus nos dê sabedoria, discernimento para ouvirmos a voz, a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. E muitas vezes a mensagem vem de uma maneira que talvez não venha de uma maneira que nos agrade, uma maneira que seja confortável. Talvez venha através de uma mensagem que vai mexer com o nosso orgulho, vai nos ferir, mas nós devemos pedir a Deus que nos dê discernimento para que possamos aceitar essa mensagem, que seja uma mensagem que venha nos ajudar a transformar, mudar de caminho, mudar de vida, mas que nós possamos ter humildade para aceitar a mensagem quando ela vier e que nós não venhamos rejeitar, não resistir à mensagem. Voltando à pergunta A, o texto aqui que nós temos, esse parágrafo que começa assim: os inimigos dos discípulos não podiam deixar de crer que Cristo havia ressuscitado dos mortos. As provas eram convincentes demais para serem rebatidas. No entanto, muitos endureceram o coração, recusando-se a arrepender do terrível ato que haviam cometido ao assassinar Jesus. Mas Deus, pela misericórdia dele, então, ele enviou novamente a mensagem através dos discípulos, para contar-lhes o que haviam feito
e com a terrível acusação de que haviam matado o príncipe da vida, chamou-lhes outra vez ao arrependimento. Porém, sentindo-se tranquilos em sua justiça própria, os mestres judaicos não estavam prontos para reconhecer que os homens que os acusavam de crucificar a Cristo estavam falando sobre a direção do Espírito Santo. Então, que triste, né? Deus mandou mais essa oportunidade a eles, mas eles não queriam aceitar que aqueles homens falavam sobre a direção do Espírito Santo. Deus nos ajude para que nós possamos ter esse discernimento espiritual, para ouvirmos as mensagens, mesmo que sejam mensagens de reprovação, que Deus possa nos ajudar, que não venhamos resistir a essas mensagens, que nós possamos dar ouvido e aceitar. Que Deus nos ajude, que possamos ter essa mensagem aqui de Apocalipse 3:18. O finalzinho fala: e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Que nós possamos ter esse colírio, os nossos olhos ungidos com esse colírio, para que nós não venhamos a ser levados à cegueira espiritual, mas para que nós possamos ver. Que Deus nos ajude nesse dia, que possamos ter um dia abençoado e voltamos amanhã para continuar o nosso estudo juntas. Deus nos abençoe. Amém.